Bom, a Regina já começou, né, já introduziu o título, né, perfis inflamatórios astrogliais, e eu quero convencer vocês do porquê que isso é importante em termos de doenças neurológicas, com o conhecimento que a gente vem acumulando atualmente, ou mais recentemente, né? E para começar a convencer vocês, eu quero convencer vocês do papel super relevante que os astrócitos têm em termos fisiológicos no sistema nervoso central. Antigamente, né, os astrócitos eram vistos como células de suporte, até brincar com o Ricardo Reis, que fez esse comentário durante a palestra dele, ele mesmo se corrigiu, eu não estou chamando ele de velho, tá? Perdão, porque simplesmente esse era um conceito antigo e que foi completamente desfeito pelo inúmero, pelas inúmeras quantidades, papéis que foram atribuídos a essas células, né? Essas células estão relacionadas à modulação da matriz extracelular e adesão celular. A matriz extracelular é outro elemento que também foi tido como simplesmente um meio de estrutural, um meio estrutural, em que simplesmente não é mais isso, tem um papel importante na modulação fisiológica de uma série de respostas. Os astrócitos, eles são responsáveis pela regulação da barreira hematocefálica, na unidade neurovascular. Eu não vou cair aqui. Eu espero que aqui eu consiga. Não, tô de boa. Aqui eu tô acostumado, também dou aula num lugar que tem uma escada exatamente aqui no lado esquerdo. Então tá bom. Estão relacionados à sinaptogênese, inclusive, na maior parte das regiões do cérebro, durante o desenvolvimento, a gliogênese, né, caminha com a sinaptogênese. Justamente quando as sinapses começam a estar amadurecendo, sendo feitas, a glia ela precisa aparecer, né, a astroglia precisa aparecer justamente para modular esse funcionamento sináptico, né? A neurogênese, né, mesmo, especialmente, e aí foi ótima a palestra do professor Ricardo, falando na neurogênese, enfim, tem a neurogênese adulta, tem vários nichos de neurogênese no adulto, e os astrócitos também podem modular a neurogênese, modulando a homeostasia de uma forma geral do sistema nervoso central, e que eu vou falar um pouco mais, e questão plástica mesmo do sistema, né? Em axon guidance, growth, né, o crescimento axonal e direcionamento desses axônios, né? Então, astrócitos têm inúmeros papéis no sistema nervoso central. Um dos principais papéis, e aí, muito bom o Marcelo ter falado um pouco antes de mim, né, é justamente a captação de neurotransmissores, a reciclagem desses neurotransmissores. Eles estão envolvidos na reciclagem de uma série de neurotransmissores. Eu estou aqui destacando os principais neurotransmissores, o principal excitatório, o principal inibitório, né, glutamato e GABA, né, enfim, o astrócito é capaz de captar esses neurotransmissores, ele vai reciclar, né, utilizando a via do ciclo de Krebs, enfim, sintetizando glutamina. Essa glutamina vai ser transportada para neurônios glutamatérgicos e GABAérgicos, e essas células vão acabar transformando esse aminoácido em glutamato ou GABA, né, dependendo do tipo celular. Então, e essa captação, essa função de captação de neurotransmissores, ela é muito importante para a resposta do sistema nervoso central. Que o tempo que o neurotransmissor fica na fenda vai modular o tipo de sinal biológico que a gente está trabalhando. Então, ficar mais tempo ou menos tempo modula o padrão de resposta. E, como o Marcelo já tinha mencionado na palestra dele, muito tempo pode gerar um estresse excitotóxico, né? Então, enfim, é super relevante. Então, os astrócitos têm esse papel. E o próximo slide, naturalmente, ele seria para falar da sinapse tripartite, se a gente tivesse uns 10 anos atrás, talvez. Ou da sinapse multipartite, se a gente tivesse uns 5 anos atrás. Só que a coisa está ganhando contornos um pouco mais complexos, né? A gente hoje tem a teoria do ambiente ativo, e assim eu traduzi, tá? Mas se tiver alguma sugestão melhor de termos, o active milieu, né? Que é a teoria do Semionov e do Virkratsky, né? São importantes pesquisadores em astrócitos, que basicamente eles propuseram uma teoria, principalmente relacionada aos processos astrogliais, né? Que acaba juntando, né, uma série de outros modelos, seja o modelo da sinapse multipartite, né, onde você teria a célula pré-sináptica, pós-sináptica, o braço astroglial, uma microglia ali, a unidade neurovascular, a sinalização extrasináptica, enfim, uma série de processos biológicos numa teoria só e que envolve esses processos. E basicamente essa teoria fala o seguinte, né, que
processos astrocíticos e seus ramos terminais seriam homólogos aos dendritos e suas espículas. Então, claramente, ele está trazendo a importância dos astrócitos, comparando a importância dos astrócitos aos neurônios, né? Porque, claro, os neurônios foram descritos, são agentes superativos nessa comunicação no sistema nervoso, né, na comunicação sináptica, mas a quantidade de papéis que a astroglia realiza não dá para você deixar o astrócito de lado em qualquer tipo de interpretação, né? Então, mas basicamente assim, sinapses podem entrar em contato, sinalizar e ser controladas homeostaticamente por processos astrocíticos, então seria aquele primeiro braço que sairia do astrócito, do corpo, do soma do astrócito, ou por um ou vários ramos terminais astrocíticos. Então, imaginem que esse astrócito vai ter ramos primários, secundários e terciários, e a partir dali ramos terminais menores. E todos eles também podem modular uma série de eventos, né? E um único ramo pode ser contactado também por várias sinapses. Então, é um modelo um pouco mais integrador, né? E mudanças dinâmicas na morfologia dos processos astrogliais podem modular barreiras difusionais, aí as mais famosas, barreira hematocefálica, barreira hematomedular, enfim, a depuração de neurotransmissores, que eu acabei de falar no slide passado de forma super rápida, a dinâmica do potássio e o fornecimento de glutamina ou substratos energéticos, né? O astrócito também, acabei não falando no slide anterior, tem um papel muito importante exportando o lactato para os neurônios, enfim, no metabolismo energético, né? E tudo isso acaba regulando a plasticidade neuronal. Então, o astrócito é um agente ativo super importante, tão importante quanto o neurônio, né? Eu acho que essa é a ideia, né, desses artigos. E, considerando que uma célula com tantos papéis relevantes, que é uma célula que apresenta tantos papéis relevantes, alterações funcionais nesta célula podem certamente gerar uma série de patologias, né? E o astrócito, além de tudo, ele é uma célula imunocompetente. Então, ele responde a estímulos inflamatórios e ele mesmo pode iniciar um processo inflamatório, uma vez que seja estimulado nesse sentido. Então, o astrócito ele pode apresentar, e eu acho que essa definição é ótima, uma resposta adaptativa a lesões, tá? Então, a resposta adaptativa a lesões pode levar ao fenótipo do astrócito reativo, né? Ou, se a gente for ampliar, e o termo mais correto, recentemente determinado, é a astrogliose reativa, né? E esse contexto ele está presente em uma série de doenças. Eu até vou falar de uma especificamente, que é a esquizofrenia, mas está presente em vários tipos de lesões. Então, seja um TBI, né, uma lesão por trauma no cérebro, a isquemia, doença de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, a própria esquizofrenia que eu mencionei, autismo, depressão. Então, em contextos de depressão, você tem alterações inflamatórias relacionadas aos astrócitos, tá? E uma vez que esse astrócito assume um fenótipo reativo, né, você tem uma série de sinais biológicos específicos que são alterados. Então, primeira coisa muito clássica que tem sido mostrado em modelos animais, em cérebros pós-mortem humanos, né, é a hipertrofia. Esse astrócito ele aumenta de tamanho, aumenta os seus processos. Eu vou mostrar algumas fotos sobre isso, né? Ele aumenta, tem uma regulação positiva de uma série de processos, dentre eles o GFAP, a vimentina, a nestina, né? Aumenta a sinalização de cálcio, aumenta a expressão de glutamina sintetase, dos transportadores de glutamato, a gente vai falar sobre isso, né? A aquaporina 4, enfim, uma série de respostas, aumento da síntese de espécies reativas de oxigênio e de mediadores inflamatórios, aqui como exemplo TNF-alfa, PGE2, mas também uma série de citocinas. Então, o fato é que os astrócitos, uma vez que eles estão nesse ambiente sob lesão, né, num ambiente patológico, eles podem apresentar uma série de sinais celulares alterados. E é importante entender esses sinais. Então, essa é a foto clássica para que todo mundo veja, né? Eu estou mostrando uma série de esquemas de revisão, né? Aqui é um exemplo clássico, uma marcação para GFAP, imagens de uma revisão do Michael Sofronil e do Winters,
que até é um pouco antiga, de 2010, mas mostra o que acontece. Aqui é uma marcação para GFP, DAB, mas fica muito bonitinha essa marcação aqui, né? Na imunohistoquímica. Então, a gente vê uns astrócitos bem marcados no tecido normal. Quando você tem uma astrogliose moderada, você vê que aumenta essa marcação no tecido todo, e esses astrócitos começam a aumentar, tem uma hipertrofia clássica, e numa astrogliose difusa e severa, ou seja, um estímulo de lesão bastante robusto, essas células aumentam de tamanho propriamente, e a reatividade para esse marcador é muito grande. Então, isso é muito clássico, né? Talvez seja o padrão de resposta, o readout, né? Enfim, aquele evento biológico mais clássico para definir que você tem uma astrogliose ou não, é ver aumento de FEP e hipertrofia no tecido, né? Isso pode acontecer em várias daquelas condições patológicas que eu mencionei, né? Mas o que acontece nesse momento, né? Então, esse astrócito ele começa a ter um aumento desses filamentos intermediários, já tinha mencionado, GFAP e vimentina, aumento da via do NF-κB, que é uma via classicamente pró-inflamatória, né? A gente tem essas células podendo regular a microglia, né? Geralmente a gente fala, aqui a Luana está aqui presente, geralmente a gente pensa na microglia regulando o astrócito, porque a microglia realmente é a célula mais plástica do sistema nervoso central. Ela responde rápido, ela é profissional nessa resposta, só que o astrócito, uma vez que o astrócito está presente... Opa, estou fazendo alguma coisa aqui não. Espero que não. O astrócito, ele pode tanto ser regulado pela microglia. Será que está falhando a bateria? Tá, deixa eu ir para trás. Ele pode ser tanto regulado pela microglia, mas ele pode regular a microglia, secretando uma série de fatores do complemento, citocinas, quimiocinas, que podem promover essa reatividade microglial também. Então, essa é uma via de mão dupla. Tá? Eles podem também promover quimiotaxia, permitindo que células do sistema imune, células circulantes, neutrófilos, linfócitos, invadam o sistema nervoso com maior intensidade. Então, uma vez que haja essas condições patológicas, esse processo inflamatório dos astrócitos, isso pode se dar. Bom, vocês já entenderam, acho que a gravidade, né? As inúmeras possibilidades do que esses processos inflamatórios podem causar e como eles estão correlacionados a uma série de doenças. E eu ainda não estou falando em nenhuma delas especificamente. Mas uma coisa que começou a ser descrita recentemente, a partir de 2012, pelo grupo... Isso, obrigado, Regina, porque vai vir um monte de imuno mesmo. Não, tá bom. Ótimo, obrigado. O grupo do Ben Barres, né, que é um pesquisador, talvez uma das maiores referências, infelizmente falecido, referências nas pesquisas em astrócitos, e inclusive acho que cabe aqui um parênteses, né, era um pesquisador trans, e que foi muito ativista em uma série de aspectos dentro da ciência, que reportou que quando ele era Bárbara, ele recebia menos fomento do que quando ele virou Ben. Eu assisti ele falando isso numa Presidential Lecture no Neuroscience. Então, assim, muito interessante esse aspecto. Então, além de um grupo competente, um pesquisador super competente na área de astrócitos, ele foi um ativista nessa questão de igualdade de gêneros e na diversidade. Então, bem legal isso, esse parêntese. Mas, enfim, esse grupo é um grupo muito importante. E eles sugeriram, a partir de 2012, com ênfase para esse trabalho do então pós-doc dele, que é o Shane Littell, em 2017, que existiam 2 perfis de astrócitos inflamados, né? Um perfil A1 e um perfil A2. Eu recortei aqui um pedacinho do resultado, de alguns dos resultados dele, e basicamente seria o seguinte: o perfil A1 seria um perfil que obviamente faz a referência, né, ao perfil M1 e M2 da microglia e dos macrófagos de uma forma geral, que já foi descrito muitos anos antes, né? O perfil A1 seria um perfil mais citotóxico, e o perfil A2 um perfil mais trófico. O perfil A1 eles conseguiram detectar injetando LPS nos animais e verificando que esses astrócitos eles tinham uma resposta diferente, eles inflamavam, eles tinham todos aqueles sinais de gliose reativa, mas efetivamente eles secretavam coisas que matavam neurônios, vamos resumir dessa forma. E o perfil A2, que era induzido por hipóxia,
Então, ele gerava um perfil mais trófico, os neurônios sobreviviam melhor. Secretam coisas que faziam esses neurônios sobreviverem mais. Então, e a partir daí, uma série de trabalhos. Esse trabalho aqui do Liddell é um trabalho que foca principalmente nesse perfil A1. E eles fizeram aqui o RNA-seq, que, enfim, tá muito em voga, e descreveram uma série de genes relacionados ao perfil A1 e ao perfil A2. Eu queria chamar a atenção que eles separam basicamente 12 genes para cada um desses perfis. Um perfil que é o panreativo, ou seja, o astrócito reativo, ele não importa se é A1 ou A2, ele vai ter alguns genes que vão estar sempre superregulados, né? Então, dentre eles, eu chamo a atenção aqui, olha a vimentina de GFAP aqui. Então, realmente, eles são sinais de gliose. Mas você verificar essa gliose, não necessariamente você vai saber qual é o perfil de gliose. Então, essa é a chave. E eles detectaram uma série de processos, uma série de marcadores para o perfil A1 e para o perfil A2, entre eles o CD14 e tudo mais, né? E só para vocês verem aqui, isso é in vitro, né, como é que se dava a marcação para GFAP numa célula controle. Então, a gente vê a marcação para o GFAP aqui, e a sobreposição com a aquaporina 4, ou como a célula ascende, muda a sua morfologia. Claro, isso aqui é in vitro, né? Então, a hipertrofia in vitro é algo diferente, inclusive eu tenho resultados na mesma linha. E eles mostraram que a célula aumenta, né, a expressão do GFAP, né, da aquaporina. E eles, enfim, eu não vou apresentar o trabalho deles todos aqui, né, o trabalho todo aqui, mas basicamente eles isolaram 3 fatores secretados pela microglia que determinavam que a resposta seria prioritariamente A1. São TNF-alfa, IL-1-alfa e C1q. No mesmo trabalho, eles também sugerem, né, embora não definam com todas as letras, que é basicamente TNF-alfa mais IL-1-beta gera o perfil A2, ou prioritariamente A2. Então, essa é a discussão que está na literatura agora. Como entender esses perfis de ativação astroglial? Por que acontece? Aqui também uma revisão do Liddell com Barris, eles ainda vivos, né? Será que existe um contínuo? Seriam 2 teorias a partir disso. Um contínuo de 2 estados distintos de inflamação num processo inflamatório, numa lesão por TBI, uma lesão, enfim, uma patologia crônica. Será que existe um contínuo de estados distintos que vão se regulando e, de repente, um tem sobreposição sobre o outro em dado momento? Ou você teria estados de ativação distintos, múltiplos, dependendo da região, dependendo do estímulo? Então, essa é uma questão que a literatura está tentando responder, na verdade, né? E muito tem se avançado, que é uma revisão mais recente, sobre essa história entre perfil A1 e A2, aqui uma série de elementos que regulam células, outros tipos celulares que estão relacionados, mas eu vou chamar a atenção aqui para elementos que podem estar regulando a troca de um perfil A1 para um perfil A2. Porque se a gente pensar numa estratégia terapêutica, que a Regina, quando me convidou, né, ela me convidou e falou: um simpósio sobre drogas e terapia. Eu falei, bom, deixa eu encaixar algumas coisas para falar disso. Por isso que eu construí a história dessa forma. Embora não tenha resultados que vão apontar necessariamente, comprovar que eu tenho mudança de perfil A1 para A2, a gente tem alguns resultados para discutir aqui que podem encaminhar essa discussão. E, de qualquer forma, eu queria apresentar essa ideia aqui como uma ideia que está sendo muito discutida na literatura. Só que essa ideia está avançando muito, muito rápido em células animais, por motivos óbvios. Só que nem sempre as respostas de células animais são as mesmas de células humanas. Haja vista, por exemplo, o Marcelo aqui usou o LPS, né? Tente estimular astrócito humano com LPS. Eu acho que você vai ter dificuldade, tá? Já testamos e outros grupos já testaram. Bom, então, baseada nessa história toda, eu comecei a formar uma pergunta, que isso não é uma pergunta para responder num projeto só. Isso é uma pergunta quase de vida, e não sou eu o único. Tem uma série de gente, uma série de pessoas, pesquisadores, que estão fazendo essas mesmas perguntas, ou essa mesma pergunta, né? Será que diferentes tipos de estímulos estressores podem induzir fenótipos de ativação astroglial distintos? Então, essa é a pergunta que eu quero responder para a vida, ou contribuir para responder para a vida. A primeira coisa para fazer seria estabelecer um modelo experimental. Então, vamos trabalhar por partes aqui. São 3 partes essa apresentação.
Então, a gente tem esse trabalho publicado em 2020, que a gente justamente mostra esse modelo experimental utilizando células humanas, células IPS6. A gente comentou rapidamente aqui, mas eu vou apresentar de uma forma super rápida. Basicamente, a gente pega células somáticas, que podem ser PBM6 do sangue, podem ser células da urina, podem ser células de biópsia, e a gente reprograma essas células. Como? A gente usa vetores virais e faz essas células reexpressarem 4 fatores, apenas 4 fatores de transcrição, que inclusive são conhecidos como fatores Yamanaka. Uma vez que essas células exibem esses 4 fatores, elas meio que voltam no tempo e exibem um processo ou capacidade de pluripotência. Elas voltam a ser pluripotentes, ou seja, capazes de gerar células que o organismo inteiro apresenta, né? Por isso elas são conhecidas como IPS6, células tronco de pluripotência induzida. Tá? E a partir dessas células a gente pode gerar outros tipos celulares, né? Então a gente pode gerar progenitores neurais, como a gente faz, e neurônios e astrócitos, como a gente fez. Tá? Então, a ideia aqui é ter um modelo, quer dizer, com esse modelo a gente tem células humanas, sem precisar abrir a cabeça de uma pessoa, né? Ou usar uma linhagem celular humana que é imortalizada, e o processo de imortalização afeta robustamente a resposta inflamatória, então não é uma célula muito legal para o que a gente pretende estudar. Abre uma possibilidade da gente fazer, entender como isso acontece em células humanas, e mais, abre a possibilidade da gente utilizar indivíduos que apresentam determinadas patologias, né? E para a gente tentar entender e mapear, será que existe algum componente genético que contribui para essas patologias nesse ambiente inflamatório? Enfim. Então, basicamente, estabelecer um protocolo que a gente diferencia a partir de PS, diferencia astrócitos, não vou entrar em detalhes aqui, e a gente tentou estabelecer um modelo de astrogliose in vitro, baseado ou dependente do TNF. A gente tinha falado ali de alguns fatores que induzem resposta astroglial. A gente sabe que o TNF-alfa é um deles, e a gente fez uma resposta, vamos dizer assim, genérica, né? Apenas com TNF-alfa, e fomos olhar uma série de parâmetros. Então, só para mostrar para vocês, ou tentar convencer vocês, que a gente faz astrogliose reativa com células humanas in vitro, né? Então, a primeira coisa que a gente foi fazer, 1 hora após o TNF, a gente foi marcar o NF-κB, né, e olhar, para mais especificamente, a subunidade P65 do NF-κB, e a gente sabe que uma vez que ele é ativado, ele é internalizado para o núcleo. Então, a gente tem que ver bolinhas de núcleo marcadas, e conforme a gente aumentava as concentrações, as concentrações de TNF-alfa, a gente via que que o NF-κB era translocado para o núcleo. Tá difícil de ver, porque eu botei o merge aqui, mas a gente quantificou, né? E aí a gente vê aqui, vamos direto para a translocação, que com 5 nanogramas ou até 10 nanogramas por ml, a gente já atingia mais ou menos o máximo de translocação. Tinha um aumento ainda um pouquinho, aumentando a dose, mas a dose de 10 nanogramas por ml já é bem utilizada na literatura. Então a gente manteve essa dose, porque a gente encontrou também uma dose, um efeito máximo, né, nessa translocação, né? A gente sabe que o evento, embora não tenha trazido esse slide, senão fica muito longo, a astrogliose não é um evento agudo. Ela é um evento dinâmico. Então, são muitas mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Uma das primeiras é justamente essa translocação do NF-κB, justamente para ativar a célula no modo inflamatório, e aí uma série de outras respostas biológicas vão aparecer. Uma delas é a mudança de expressão gênica de uma série de citocinas inflamatórias. A gente escolheu aqui 3 clássicos, né? IL-1β, IL-6 e TNF-alfa, e a gente vê, conforme vai aumentando o tempo, de 1h30 a 24 horas após a administração de TNF, a gente vê que vai aumentando, né, a expressão dessas citocinas, né? Elas já respondem com 1h30, então é muito rápida essa resposta, né? E, enfim, uma resposta robusta. Então, bom, essa célula está respondendo ao TNF, né? Fomos olhar para as citocinas propriamente. Então, a gente recolheu o meio condicionado, fizemos um ensaio multiplex, que é similar, vamos dizer assim, resumidamente, é similar a um ELISA, só que a gente consegue olhar para múltiplos alvos ao mesmo tempo. Então, a gente olhou aqui, eu separei de forma super didática essas citocinas em pró-inflamatórias, modulatórias e anti-inflamatórias, né? Então, a gente vê que todas elas, as pró-inflamatórias e modulatórias, mudam em resposta ao TNF. Chamo a atenção de algumas, porque, por exemplo, a resposta da IL-1β é uma resposta discreta
porque ela sai de menos de 10 microgramas para 60 picogramas por ml. E, enfim, citocinas, de uma forma geral, a gente costuma pensar em efeitos biológicos, o pessoal da inflamação costuma sempre me lembrar isso, a gente pensa sempre em efeitos biológicos quando se aproxima da faixa de nanograma por ml. Picograma é muito baixo. Não que não tenha uma resposta biológica, mas talvez a significância inflamatória vai quando a gente chegar a níveis de nanogramas. Então, aqui a gente vê que a IL-8 a gente consegue isso com 4 nanogramas, né, ou 4.000 picogramas. A gente vê o TNF, a gente só, obviamente, a gente detectou o que a gente acabou apresentando, né, mas a gente mostrou aqui o resultado. O IL-2, IL-4, IL-6, todos na faixa de nanograma, né, chegando a 1.000, 2.000 ou 6.000 picogramas. E de citocinas anti-inflamatórias, né, IL-10, IL-13, a gente não encontrou, né, IL-10 não era significativo, muito baixo, IL-13 também muito baixa a concentração, e o BDNF a gente viu ainda uma resposta que provavelmente está relacionada a algum tipo de resposta trófica para que, enfim, algum feedback negativo, mas enfim, o fato é que essas células respondem com citocinas inflamatórias ou de modulação inflamatória que são relevantes para esse fenótipo astroglial. Vou conseguir ver meu tempo, mas enfim. Por último, a gente fez a captação de neurotransmissor. Aí o Marcelo já acabou falando dessa técnica rapidamente. Enfim, a gente faz a captação, o astrócito, eu apresentei no segundo slide, uma das funções prioritárias do astrócito é captar neurotransmissor, e aí o D-aspartato é usado porque o transportador de glutamato também tem afinidade para o aspartato. Então a gente usou o D-aspartato quente, tritiado, e a gente vê que as células expostas ao TNF-alfa têm uma redução na captação de D-aspartato pela metade. Então, pensem fisiologicamente, o que acontece? Quer dizer, se a captação está reduzida pela metade no fenótipo inflamatório, a chance de um processo excitotóxico é imensa, porque você reduz a chance de tirar a capacidade dessa célula de tirar o neurotransmissor da fenda. Enfim, então a gente viu isso com 5 dias após estímulo, e a gente viu que a morte, que o TNF não induzia a morte de forma relevante para o sistema. Embora seja significativo o veículo com TNF, que a gente está falando de 4% de morte para 7% de morte. Então, esse efeito aqui não era por morte das células, e sim realmente por uma modulação fisiológica, né? Então, pois bem, né? Por último, a gente foi olhar o aspecto mais clássico, né? Que são as alterações morfológicas, os marcadores clássicos da gliose reativa, da astrogliose reativa. Então, a gente viu aumento de vimentina, aumento de GFAP, como vocês podem ver aqui na figura. Claramente, a mudança morfológica dessas células em relação ao controle, elas fazem essa morfologia tipo fibroblasto, né? Polarizadas, como a gente chamou lá no paper, e compatível com aquilo que a gente esperava, né, de uma resposta astroglial. Claro que a gente não vai ver uma hipertrofia in vitro, pelo menos nas condições de cultivo que a gente faz. Enfim, então, a gente foram os achados desse primeiro artigo, mostrou que esse modelo era factível, né? Células translocam NF-κB, aumenta a expressão e secreção de citocinas, aumenta o GFAP e vimentina, apresenta alteração morfológica e diminui a captação de neurotransmissor mediante o estímulo inflamatório. Olha, legal, então acho que a gente tem um modelo de astrogliose reativa. Beleza. Então, certamente a gente, claro que a gente pode ainda melhorar o modelo, ou enfim, ampliar esse modelo, mas a gente conseguiu estabelecer um modelo experimental para começar a brincar nessa pergunta, né? Será que diferentes tipos de estímulos estressores podem induzir fenótipos de ativação astroglial distintos? E aí vamos para a segunda pergunta, né? Como perfis diferentes, ou como diferentes perfis de astrogliose, se relacionam com patologias distintas? Aí é claro que eu não vou conseguir responder, porque eu teria que testar inúmeras patologias, e no caso a gente só brincou com o modelo de esquizofrenia, né, que eu vou contar um pouquinho para vocês agora. Resumidamente, super resumidamente, a esquizofrenia é um termo que foi cunhado só em 1908, né? Antes disso tinha sido cunhado o termo demência precoce, né? Mas o termo esquizofrenia, que quer dizer distúrbio da mente dividida, é um termo que acabou agrupando diversas doenças psiquiátricas sobre esse termo, né? E no contexto da caracterização da esquizofrenia, de todos os efeitos
cognitivos, enfim, todos os distúrbios relacionados à esquizofrenia, eu queria chamar a atenção por algo que não é muito divulgado, que observou-se sistematicamente já nesta época uma fragilidade sistemática dos vasos sanguíneos em indivíduos diagnosticados com esquizofrenia. Guardem essa informação. Né? Enfim, uma série de hipóteses, 100 anos para cá, né? Uma série de, um pouquinho mais de 100 anos, uma série de hipóteses vem sendo lançadas sobre esquizofrenia, uma série de hipóteses relacionadas a sistemas de neurotransmissores específicos. Hipótese dopaminérgica, serotoninérgica, glutamatérgica, GABAérgica, enfim. E a hipótese mais recente, que é a hipótese da neuroinflamação, né, modulando a esquizofrenia. Enfim, aqui uma série de artigos caracterizando isso. E essa hipótese me parece bastante interessante, porque ela pode acabar juntando várias das hipóteses anteriores, né? Afinal de contas, o processo inflamatório pode modular diversos sistemas de neurotransmissores ao mesmo tempo. Né? E só para mostrar para vocês, a literatura é cheia de relatos mostrando que características disfuncionais em termos imunológicos no contexto da esquizofrenia. Né? Enfim, existem, sei lá, mais de 100 artigos mostrando desregulação de citocinas na esquizofrenia. Então, essa aqui é só uma revisão mostrando os genes e citocinas, receptores para essas citocinas que são relacionados à esquizofrenia. Então, muita coisa, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas o fato é que existe uma modulação inflamatória no contexto da esquizofrenia. O que a gente fez? Então, esse aqui é um outro trabalho que eu tenho a felicidade de dizer que foi plenamente aceito há 3 dias atrás, então eu já posso botar que é a Molecular Psychiatry, mas que não tem ainda a edição, enfim, eu já posso falar. E esse trabalho está divulgado, para quem tiver curiosidade de não esperar o artigo, que tem algumas modificações importantes, mas já está divulgado como pré-print na plataforma bioRxiv, tá? Então, por isso que eu posso mostrar aqui. A gente fez o quê? A gente usou o artifício, né, a possibilidade da gente usar as células IPS, né, de pacientes, né, e de indivíduos controle, pacientes com esquizofrenia diagnosticada, indivíduos que não tinham sido diagnosticados com esquizofrenia como controle. Então a gente podia comparar, será que os astrócitos obtidos por esses diferentes pacientes são diferentes de alguma forma? Né? E aí a gente fez uma série de avaliações, eu vou mostrar para vocês, muito parecidas, parcialmente parecidas com o paper anterior, mas a gente vai discutir conforme os resultados forem aparecendo. A primeira coisa vamos olhar para os marcadores. Será que esses astrócitos eles são diferentes? Simplesmente na sua morfologia? Né? Então a gente foi fazer uma série de marcadores, aqui o GFP, a vimentina, conexina 43, que é uma conexina muito específica para astrócitos, os transportadores gliais de glutamato, a LDH1L1, que é talvez o marcador glial de linhagem glial mais específico, que também foi caracterizado pelo grupo do Ben Barres como o principal marcador glial da linhagem glial, né? Todas as glias apresentam. E a gente não encontrou diferença. A gente fez também uma proteômica, uma análise proteômica dessas células, e a gente pôde observar que, olhando para vários marcadores típicos de astrócitos, então aqui o CD49F, aldolase C, CD44, GFP, não encontramos diferenças entre os grupos controle e esquizofrenia. Então, em termos de marcadores, nós não encontramos diferenças. Mas quando a gente olhou de todas as proteínas que a gente identificou aqui, das 1868, 68 apresentavam diferenças entre o grupo controle e o grupo esquizofrenia. Então a gente foi olhar um pouquinho para elas, né? O que a gente faz? A gente pega essas proteínas e começa a olhar, comparar nas plataformas. Não sei se todo mundo aqui está acostumado com proteômica, mas você consegue olhar em plataformas de funções biológicas, de Ontology, e tentar identificar quais são as possíveis funções biológicas que essas proteínas em conjunto podem estar modulando, para te dar um sinal, olha, que caminho que você deve ir. E a gente encontrou uma série de sinais, mas dentre os sinais que a gente encontrou, vários deles falavam em resposta imunológica, apresentação de MHC, degranulação de neutrófilos, enfim, são vários processos relacionados ao processo inflamatório. Tá? E aqui só uma lista das proteínas que foram mais reguladas positivamente e mais reguladas negativamente. Mas eu queria chamar a atenção justamente para essa parte inflamatória. Olha só,
as funções relacionadas à resposta inflamatória estavam alteradas. De forma particularmente interessante, a gente foi olhar um pouquinho mais profundamente em cima disso. A gente identificou uma série de proteínas que, em conjunto, mobilizam ou afetam, ou regulam, melhor dizendo, o NF-κB1, né? Que é justamente uma das subunidades do NF-κB. A gente não encontrou a regulação do NF-κB, mas encontramos regulação de uma série de proteínas que estão, em termos biológicos, relacionados ao NF-κB. Isso chamou muito a nossa atenção, até porque a gente já dominava a técnica de fazer a translocação nuclear. Vamos fazer um ensaio de translocação. Será que a célula transloca normalmente? E a gente foi olhar. Então, a gente viu a translocação e a gente viu que a célula translocava, né? As células controle de esquizofrenia translocavam perfeitamente em resposta ao TNF. Legal, não temos diferença. Só que quando a gente olha aqui, eu sei que está um pouquinho escuro, mas acho que não precisa forçar para ver. Eu com o olho estou vendo, então acho que vocês vão ver também. O que a gente viu aqui? A célula controle, né, ela tinha uma expressão natural aqui, o veículo, de NF-κB maior do que a célula de esquizofrenia. E mesmo quando estimulado com TNF, a gente via uma menor expressão. Então chamou a atenção, você tem menos NF-κB na célula de esquizofrenia? E a gente comprovou que tem um pouquinho menos mesmo. Olha, que coisa interessante. Quando a gente foi olhar para a expressão disso, e realmente a expressão estava reduzida. Como pode? O que isso significa, né? O NF-κB é muito importante para a resposta inflamatória. Então, a gente começou a se perguntar e vamos investigar isso. Vamos olhar para o meio condicionado dessas células para ver se tem algum sinal, né, do que está acontecendo. Novamente, fizemos uma proteômica, né, identificamos mais de 1000 proteínas e 64 delas reguladas. Tá? Então, isso significa que 64 delas, entre controle e esquizofrenia, estavam afetadas. E a gente comparou aqui, nesse caso, né, 4 grupos. Então, as células controle, células de esquizofrenia e células controle e esquizofrenia estimuladas com TNF. Então, vamos ver o que dá aqui. Né? Primeira coisa que chamou a atenção é uma série de proteínas relacionadas ao VEGF-A, que é um clássico fator modulador da vascularização. E olha só o que apareceu, né? Olha as funções biológicas que pipocaram aqui. Angiogênese e desenvolvimento de vascularização, entre outras coisas aqui. Isso chamou muito a nossa atenção e a gente resolveu fazer um ensaio muito interessante com uma colaboração do Chile, né, que é o ensaio da membrana coreolantóica. Tem aqui um povo, aqui o Marcelo, por exemplo, que trabalha com retina de pinto e trabalha com pinto. E a membrana coreolantóica é justamente uma região vascularizada no ovo do pinto, que tem um desenvolvimento muito bem mapeado. Né? Então, o que a gente faz aqui? Entre E8 e E12, existe um desenvolvimento natural dessa vascularização e o grupo do Chile, da Verônica Palma, tem uma expertise de usar, de inserir, administrar drogas no ovo do pinto através desse tipo de ensaio, e que você consegue ver o desenvolvimento vascular em resposta aos compostos que você pode colocar ali. No caso, a gente colocou o meio condicionado do astrócito, né? Do astrócito controle e do astrócito esquizofrênico. Ou, melhor, o astrócito do indivíduo com esquizofrenia, né? O astrócito não é esquizofrênico. Mas, enfim, é importante deixar isso claro. Você imagina uma célula esquizofrênica. Né? Mas, enfim, o que a gente viu? Com o TNF, a gente identificou que aumentava o número de vasos. Né? E parece pequeno, mas é significativo. As células aqui em vermelho mais forte são as células do grupo esquizofrenia. Elas, sem qualquer estímulo, o meio condicionado delas aumentava o número de vasos. Então, o meio condicionado de célula de esquizofrenia, em comparação de célula controle, naturalmente aumentava o número de vasos no modelo lá do ovo do pinto. E se você jogasse TNF-alfa, as duas aumentavam, mas a esquizofrenia aumentava mais. Então, era como se, independência do TNF, o grupo de esquizofrenia tinha um maior número, apresentava um maior número de vasos. Né? E o calibre desses vasos, né? O número já indica alguma coisa, mas o calibre, ele mostra um aspecto de maturidade, né? Células com baixo calibre, vou acelerar aqui, células com baixo calibre estão relacionadas a uma menor maturidade. E a gente viu que o grupo esquizofrenia, sozinho, sem o TNF, tinham um menor calibre. Então chamou muito a atenção da gente,
né, a gente fez uma análise, um Principal Component Analysis, para ver como esses grupos, isso é mais ou menos, eu comparo bananas, maçãs e peras ao mesmo tempo, resumindo aqui a história, para você ver se todos os grupos clusterizam ou se eles estão agrupados, se eles estão proporcionais. E, basicamente, o grupo esquizofrenia, ele divergia dos demais, né? O grupo esquizofrenia divergia dos demais. Então, isso foi muito interessante. Perdão. A gente viu que, enfim, uma série de respostas relacionadas ao sistema imune estavam moduladas também nesse meio condicionado. Então, a gente começou a se perguntar, e também relacionadas também à vascularização, começou a achar isso muito interessante. Fomos olhar novamente para as citocinas. E, novamente, várias citocinas moduladas no meio. E olha que coisa interessante, né? O meio esquizofrenia, sozinho, ele já tem várias citocinas aumentadas em relação à célula controle. Olha só que interessante. E quando você estimula o meio controle com TNF, ele aumenta. Só que o esquizofrenia praticamente não responde. A única citocina que respondia no grupo esquizofrenia foi a L6. Ou seja, para todas as outras, é como se a célula do grupo esquizofrenia já estivesse inflamada e não responde ao TNF. Essa é a ideia, é isso que a gente quer passar. Embora para a IL6 seja diferente, importante marcar isso. E outra coisa, nas quantidades, lembrando das concentrações, como isso é importante. A gente está falando aqui de 4 e 10 microgramas, nanogramas por ml de citocina, o que é bastante coisa, né? Então a gente está falando de citocina, algumas citocinas aqui com um possível papel biológico super relevante. E a IL-8, eu quero chamar a atenção para a IL-8. Porque a IL-8 é uma quimiocina. E a IL-8 tem, classicamente, funções na regulação da vascularização. Então, o que a gente viu? A gente falou, bom, beleza, vamos... Se a gente tacasse só a IL-8 lá no modelo do ovo do pinto, o que a gente consegue? E aí a gente viu, olha só que legal, quando a gente coloca o meio esquizofrenia, né, o número de vasos, ele aumentava, a IL-8 sozinha já meio que respondia, quase como se fosse a célula controle, né, o que é bastante interessante. E quando você colocava IL-8 mais o meio controle, você alcançava um número de vasos, um padrão de número de vasos parecido com o grupo esquizofrenia. E no calibre, o calibre é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você adicionava IL-8, você, de certa forma, mimetizava esses aspectos, essa diminuição de calibre induzido pelo meio de esquizofrenia. Então, a gente mostrou nesse artigo, né, que a IL-8 ela apresenta-se como um dos principais candidatos a mediar alterações vasculares induzidas pelos astrócitos obtidos em pacientes com esquizofrenia. Quer dizer, pensando na etiologia da doença, o indivíduo com esquizofrenia ele pode ter uma predisposição que naturalmente vai secretando mais IL-8, essa coisa cumulativa, como é que fica isso ao longo do desenvolvimento, e você vai tendo alterações vasculares, e em um dado momento isso pode culminar na expressão fenotípica da doença, que geralmente acontece na adolescência, eu nem mencionei isso, né, mas após a adolescência, né, entre 18 e 26 anos para homens, 26 e 32 anos para mulheres. Tá? Então a gente aqui concluiu, eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu sou o último, então, olha que privilégio, vou fazer vocês ficarem mais tempo comigo, mas é rápido. A gente respondeu, então, um pouquinho da segunda pergunta, que eu botei em verde aqui, mas a gente nunca vai responder, né? Tem uma série de patologias para trabalhar e muita gente para tentar entender. Mas a gente começou a contribuir com um tijolinho no modelo da esquizofrenia. A gente tem outras coisas que a gente vai avançar, né? Esclerose lateral amiotrófica, a Roberta deve estar em algum lugar, está ali atrás. Mas, enfim. E a última etapa, quando a Regina fez o convite, vem falar no Pinex, mas eu não tenho dados tão consolidados com drogas e terapias. Tá bom, eu tenho algumas coisas que não estão consolidadas. Então, o que eu vou apresentar para vocês não está fechado, tá? E tem algumas coisas preliminares. Então, chamo a atenção, até porque eu quero testar isso. Então, talvez o feedback de vocês seja relevante. Então, esse terceiro objetivo, identificação de fármacos, e aí eu acho que eu acertei na definição da Virgínia, né? Identificação de fármacos que possam modular os perfis de astrogliose reativa. Bom, ainda bem que o José falou antes de mim, né? Que eu não preciso entrar em detalhes. Eu não sou o maior especialista em psicodélicos.
Mas, na época, tudo que eu estou apresentando aqui foi, eu vou falar no final, mas foi desenvolvido ainda quando eu estava lá no IDOR, né? A gente testou o 5-mel-DMT, né, que é um psicodélico da classe das triptaminas, né, encontrado lá no sapo bufalvarius, né, que o José já comentou lá de manhã. Ele é um agonista 5-HT1A, 5-HT2A, essa é a única coisa, porque o José estava generalizando como 5-HT2A, mas aparentemente ele tem uma afinidade maior para 5-HT1A. Enfim, isso é uma discussão interessante. E aqui alguns artigos mostrando que esse psicodélico pode ter propriedades anti-inflamatórias. Então a gente resolveu testar, poxa, será que um psicodélico tem propriedades anti-inflamatórias? Né? E então vou mostrar dados preliminares. Então vamos lá. Parecidos com aquilo que a gente já viu. Então vai ser fácil para vocês julgarem comigo. Bom, esse é um modelo controle, aqui é o TNF, olha aqui o nosso efeito. Isso aqui é a marcação para a vimentina. A 5-mel-DMT praticamente não faz nada, né? Não tem diferença para o controle. E olha o que acontece se a gente está com o TNF, mas trata com 5-mel-DMT. Revertemos tanto o fenótipo morfológico quanto o aumento da vimentina. Bem legal. Né? Quando a gente olha para o GFP, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O fenótipo morfológico a gente até identifica que alterou. Não tem tantas células finas assim. É normal a gente ter essa variabilidade, tá? Entre as trosas. As trosas são células muito heterogêneas, né? Mas o GFP a gente não modulou. Ok, então o GFP a gente não modulou. A gente quantificou isso, então a gente viu, né, aqui então a gente testou várias doses, né? Não chegou a fazer uma curva dose-resposta, mas testamos 15 e 60 micromolar de 5-mel-DMT com e sem TNF, né? E sempre usando o estímulo 10 nanogramas por ml de TNF, o nosso modelo. E a gente via que na vimentina havia uma reversão desse aumento de vimentina induzida pelo TNF, né? No GFP não, e a gente via uma reversão nessa taxa ratio length width, que é basicamente a alteração morfológica, a forma como a gente apresentava lá a polarização dos astrócitos, né? Então a gente via essa reversão a partir das doses de 15 e 60 micromolar. Então chamou muita atenção, olha, alguma coisa está sendo alterada, mas ficou essa pulga atrás da orelha do GFP. E nem se animem, porque eu não sei a resposta disso. A gente vai discutir depois. A gente fez também uma análise de morte, então isso aqui, quando eu fiz falando análise de morte, eu falei rápido outra vez, mas é basicamente exatamente o que o Marcelo fez, ótimo, o Marcelo ter falado antes de mim, que é justamente um ensaio de live dead, nesse caso foi só o dead, né, incorporação de homodímero de etídeo. Então, a gente vê que a gente viu que não houve alteração no número de morte celular nessas condições. As alterações são muito pequenas. Aqui eu estressei aqui ao máximo o meu gráfico, né? E aqui o controle positivo mostrando o triton matando as células todas. A gente viu que não tem variação, não está induzindo mais morte, né? E um dado super interessante, que poucas coisas na vida aumentam a captação de neurotransmissor de forma espontânea. Assim como o Marcelo acabou de mostrar, os ácidos clorogênicos mostrando essa mesma propriedade. E o que a gente viu? Que o DMT sozinho, aqui na curva de tempo, embora termine parecido, ele aumentava levemente essa captação, né? O preto é o controle, tá? E aqui em rosinha a gente tem o TNF mais DMT. Então o DMT, aqui a gente usou 60 micromolar, foi a concentração mais alta, tá? A gente via essa reversão da redução da captação induzida pelo TNF, e aqui o TNF reduzindo pela metade, como a gente já tinha visto no outro paper. E a gente olhou também para a expressão da L6. Então, aqui, olha, de todos os parâmetros até agora, tudo reverteu menos GFP. E quando a gente foi olhar para a L6, outra coisa interessante, que é justamente que, embora seja um resultado muito pequenininho, eu queria trazer para a discussão aqui, e por toda a história que eu construí nessa palestra. O TNF aumenta a expressão da L6, a gente já sabe disso. O 5-mel-DMT sozinho, e aí eu estresso aqui a comparação aqui do amarelinho com o azul, né, justamente que o 5-mel-DMT, e aí a gente usou 60 de novo, ele aumenta a concentração de L6, ou aumenta, perdão, a expressão da L6, isso aqui é PCR. Aumenta 2 vezes, é um aumento bem pequeno, mas é bem sistemático, tá? Bem sistemático. Então, assim, poxa, mas está inflamando ou não está inflamando? Aumento de L6.
E quando a gente bota o TNF mais DMT, e não reverteu, até aumentou um pouquinho mais. E aí? O que a gente tem? Eu não tenho essa história fechada, tem até conclusões. Mas, basicamente, o que a gente está querendo investigar aqui? Tudo que a gente vem discutindo na literatura, que eu mostrei que a literatura vem discutindo, que a gente quer participar também ativamente, é justamente essa questão dos perfis inflamatórios. Será que o fato de eu ter um aumento da IL-6, ou de eu não ter modulação do GFAP, mas ter modulação dos outros elementos, eu tenho uma gliose reativa? Normal ou deletéria? Será que eu não posso estar modulando um perfil A1 ou um perfil A2? É isso que a gente quer perguntar. Dentre algumas outras coisas, a gente quer perguntar nos nossos estudos. Então, é claro, eu trouxe essa história para tentar fazer um link com perfil terapêutico, embora eu não tenha todas as respostas, é um trabalho em continuação. A gente tem outras histórias lá no laboratório que a gente está começando a montar. Convido a irem na apresentação da Tatiane, que vai morrer de vergonha de eu falar o nome dela aqui. Daqui é o primeiro pôster praticamente saindo aqui à direita, né? Então, para quem quiser ver uma história que está começando a ser construída, ela vai apresentar brilhantemente o pôster lá. Pressão. A gente está olhando para outras coisas, mas basicamente é isso que a gente queria mostrar. Eu queria, então, só para fechar aqui, então, todos esses dados, eu resolvi não trazer dados novos, que ainda são muito mais precoces do que esse. Todos esses dados foram gerados no IDOR, né? Eu estava como pós-doc lá, e alguns já, enquanto já era colaborador, já professor na Unirio e já na UFRJ. Esse trabalho da esquizofrenia, eu divido a primeira autoria com a Juliana Minardi, que é professora na Unifesp, está na Unicamp também, enfim, ela tem parceria com a Unicamp, foi professora substituta na Unifesp recentemente. Ao Stevens, né, que foi o líder no projeto, né, foi o supervisor da gente lá, e uma série, tem um monte de gente que eu tenho que agradecer, mas eu vou acabar resumindo aqui só os colaboradores, pesquisadores principais, a Lisiane, no Sul, a Lisiane Porciúncula, o Daniel Gelain, a Verônica Palma, do Chile. A Lisiane participou de quase tudo nos ensaios, escrita, tudo. Não dá nem para explicitar quais etapas que ela não participou, é até difícil. O Daniel foi o cara que ajudou a gente no multiplex, no ensaio das citocinas. A Verônica no ensaio dos ovos. A Fabíola, que está fazendo uma coisa da UFMG, que está orientando um outro Pablo Cardoso, acabou de defender o doutorado dele, justamente olhando para microglia e esquizofrenia, e ela tinha os dados que colaboravam, que, enfim, corroboravam o que a gente tinha, ela entrou também no nosso artigo. A Ana Ventura, aqui da UF, que ajudou a gente inicialmente na captação de D-aspartato, né? E queria agradecer, então, essas pessoas que foram muito importantes em uma parte desses dados. E apoio financeiro aí, estou aberto a perguntas.